Paz do Senhor, estamos alegres, estamos felizes, porque estamos aqui para mais uma vez estarmos aprendendo da palavra de Deus. O pastor que está ministrando hoje, o pastor diferente, não é o nosso pastor que sempre ministra nas terças-feiras, e por sinal tem sido uma bênção às terças-feiras. Temos aprendido muito aqui nas terças-feiras, mas nós também estamos aqui, vamos nos esforçar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, na dependência dEle, porque é Ele que é o dono da igreja, é o dono da palavra, e nós vamos fazer aquilo que estiver dentro das nossas possibilidades, com a ajuda de Deus, com a misericórdia e a bondade dele. Eu quero estar convidando você para estar abrindo aí a sua Bíblia em Salmo de número 139, Salmo 139. Nós vamos estar lendo parte desse Salmo, e daqui nós vamos estar ministrando ou falando alguma coisa daquilo que Deus colocou no nosso coração. Algum tempo eu pensei nesse assunto, de estar falando esse assunto, e hoje eu creio que é a oportunidade de eu estar falando ele aqui. Salmo 139, versículos 1 até o versículo 12. Versículos 1 até o 12. Não sei se os meninos vão projetar ali. Nós vamos estar lendo esse salmo. 139, do 1 ao 12. Salmo de Davi, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja sua palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no Seol minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar a asa da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser deserto, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite a noite será luz e a roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde desculpa aí, irmãos. Nem ainda as trevas me esconde das trevas, a luz serão para ti a mesma coisa, pois puseste o meu interior entristeceste ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras,
e a minha alma o sabe muito bem. Amém? Esse salmo, nós vamos estar meditando sobre alguma coisa desse salmo. Nessa noite, eu quero falar sobre um assunto bem conhecido. Já ouvi outras pessoas também ministrar, talvez vocês também já ouviram. Eu vou estar falando sobre 3 atributos de Deus. 3 atributos exclusivos de Deus, ou seja, inerente de Deus. O que é mesmo atributo para vocês? Para você aí, o que é que você entende por atributos de Deus? Quem se atreve a responder? O que é que você entende por atributos de Deus? Atributos são qualidades, virtude ou característica atribuída a alguém. Quantos são esses atributos? Ou seja, os atributos de Deus, que Deus possui, quantos são eles? Ou as qualidades de Deus, quantas são? Você já parou para pensar em atributos que Deus possui, qualidades que Deus possui? Elas são muitas. Nós podemos pensar aqui em algumas delas. Eu vou deixar para ver se vocês estão mais ou menos entendendo aqui o meu foco, o meu perfil da minha mensagem nessa noite. Eu vou deixar que alguém cite aí algum atributo de Deus. Fidelidade. Fidelidade é um atributo de Deus. Quem quer falar outro atributo de Deus? Onisciência. Eu citei aqui alguns, né? Eu sei que vocês sabem aí, né? Pode ser que tenha alguém que não sabe, mas muitos de vocês aí sabem os atributos de Deus, que são muitos, né? Se nós fôssemos falar aqui, nós íamos descrever vários atributos de Deus. Nós íamos ver atributos exclusivos de Deus, ver atributos que Deus concede ou permite que as pessoas também tenham esses atributos, né? Mas nós vamos ver, por exemplo, amor, bondade, fidelidade, justiça, santidade, eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. Todos esses são atributos de Deus. São atributos que Deus possui, são qualidades que Deus possui. Agora, esses atributos de Deus podemos classificar da seguinte forma: nós podemos classificar como atributos transferíveis ou concedíveis ao homem. São qualidades, são atributos que Deus transfere para o homem. E agora vamos ver se vocês estão por dentro também disso aí. Cite aí um dos atributos de Deus que Ele transfere para o homem, que Ele dá para o homem, que o homem pode usar, ou pode usufruir dele. Amor, olha, vocês estão por dentro, né? O amor é um atributo de Deus, é uma qualidade de Deus, mas que o homem pode possuir. Nós chamamos isso de atributos transferíveis, que Deus transfere também para o homem. O amor, o homem pode ser fiel também, o homem pode ser fiel. Você pode ser fiel a Deus. Você pode amar, mesmo que o seu amor não seja igual ao de Deus, mas você pode amar, você pode ser santo. Até a palavra diz que nós devemos ser santos. Sede santo, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. É atributo de Deus. Deus é santo, mas você, nós, a igreja, pode ser também santo.
Fidelidade Deus é fiel. Ele cumpre as suas palavras, mas ele exige também que nós sejamos fiéis a Ele, sejamos fiéis à nossa igreja, ao nosso pastor, à nossa esposa, ao seu esposo. Deus exige que nós sejamos fiéis. Deus requer de nós fidelidade. Agora nós podemos falar também dos atributos exclusivos de Deus. Quais são os atributos exclusivos de Deus? Pode citar algum aí? Misericórdia, nós podemos usar também de misericórdia com a pessoa, né? Por exemplo, a pessoa te fez um mal, você não vai pagar com mal, você vai, entendeu, perdoar, usar de misericórdia com ele, né? Qual é um atributo exclusivo de Deus, ou seja, é atributo intransferível. Deus não transfere ele ao homem. O pastor não tem, padre não tem, papa não tem, os reis do passado não possuíram, os profetas do passado não tiveram esse privilégio de ter esses atributos, que são os atributos intransferíveis de Deus. Ele não transfere para ninguém. Poder, glória. Os atributos intransferíveis de Deus, por exemplo, é isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite, de 3 atributos intransferíveis de Deus, que Deus nunca transferiu para ninguém, nunca deu para ninguém, ninguém nunca possuiu, nem vai possuir. Eu vou falar aqui de 3, tem outros, né? Eu vou falar de 3 aqui nessa noite. Atributos, ou seja, qualidades exclusivas dele, só dele. A irmã falou um lá, a onisciência que a irmã falou, né? A onisciência. É um atributo exclusivo de Deus. A onipresença é um outro atributo exclusivo de Deus. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Ele é onipotente. São 3 que eu vou estar falando aqui nessa noite. No tempo pode ser que não dê, mas nós vamos falar o tempo que for permitido, nós vamos estar falando sobre isso. São atributos que só Deus possui. Profetas, reis, como eu disse, não possuíram, nem o Papa, nem o João, nem o Pedro, nem o Paulo, nem o João, ninguém dos apóstolos possuíram esses atributos. É a onisciência. Por exemplo, a onisciência é o poder que Deus tem a onisciência é o poder de conhecer todas as coisas. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Ele sabe o que já passou, Ele sabe o que está passando, mas Deus sabe também o que ainda vai acontecer, o que ainda vai acontecer nessa terra, nesse mundo. Deus sabe o que vai acontecer. Nenhum homem nessa terra teve esse privilégio, nem os anjos foi dotado dessa capacidade de conhecer todas as coisas, irmão, de saber as coisas que ainda vai acontecer. Existe aí os astrólogos que quer saber, é astrólogo mesmo, né? Que quer saber os videntes, que as pessoas que mexem com dizer que adivinha, que sabe as coisas, né? Lá no Tocantins, lá eles tinham um negócio lá de responsador. Lá tem esse negócio lá. O cara roubava a bicicleta do outro, aí esse cara era um responsador, falava, acho que era isso mesmo. Aí essa pessoa falava, disse que aonde que a bicicleta estava, aonde que a bicicleta, citei a bicicleta como exemplo, qualquer coisa, aonde que estava, e mentia, e o objeto não aparecia coisa nenhuma.
Não sabe. Esses adivinhos, diz que adivinha as coisas. Não conhece nada. Só Deus sabe todas as coisas. Então, a onisciência é esse poder que Deus tem de conhecer todas as coisas. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus sabe por que mesmo você está aqui nessa noite. Ele sabe o que motivou você estar aqui nessa noite. Ele sabe o que você está pensando aí no seu banco. Ele sabe o seu presente, Ele sabe o seu futuro. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe o tipo de culto que nós estamos prestando aqui nessa noite. Ele sabe o seu louvor, o porquê que você está adorando, qual é o propósito do seu louvor, da sua adoração. É por isso, irmãos, que ser igreja, ser cristão é coisa séria. Nós servimos a um Deus que sabe tudo a respeito de nós. E às vezes nós pensamos, às vezes pessoas pensam que engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Às vezes pensamos até que estamos enganando a Deus, às vezes através do nosso louvor, da nossa adoração. Às vezes até mesmo da nossa santidade. Que às vezes parece ser muito santo, parecemos ser muito santo, às vezes não tem nada de santidade, às vezes é para aparecer. Mas Deus sabe tudo. Deus sabe o louvor que você tem prestado, se é para Deus ou se é para aparecer. Deus sabe tudo. Deus sabe se as lágrimas que você tem derramado aqui, se é mesmo de arrependimento ou se é mesmo lágrimas de fingimento. Deus sabe tudo. O interessante é que às vezes nós pensamos que enganamos. Deus nós não enganamos. Podemos até enganar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, podemos enganar o nosso pastor, podemos enganar o nosso patrão, podemos enganar o nosso funcionário, mas Deus nós não enganamos. Deus sabe tudo. O Deus que você serve, Ele sabe tudo ao seu respeito. Esse é o Deus que você está aqui nessa noite, na presença dEle, servindo a Ele. O salmo que eu li aqui nessa noite diz que Ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, e até os nossos pensamentos Deus conhece. O salmo que eu li aqui nessa noite fala isso. No versículo 1 dele diz assim: o Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Irmão, já pensou? Eu estou olhando para você aí, irmão. Eu estou olhando para vocês aí. Eu não sei o que está passando na sua cabeça. O que está passando no seu coração. Mas Deus conhece, Deus sabe o que você está pensando aí agora. Deus sabe o que você está projetando no seu coração. O intento do nosso coração, Deus sabe tudo. Deus sabe. O pastor não sabe. Eu não sei. Mas Deus sabe. Por isso que eu disse, Deus sabe por que você vem na igreja. Deus sabe por que você tem vindo na igreja. Deus sabe por que você vem aqui, senta nesses bancos aí e presta um louvor. Deus sabe e conhece esse louvor que você está prestando para Ele. Depois de Jesus curar um paralítico, em uma certa ocasião, os escribas e os fariseus começaram a murmurar, a arrazoar-se entre si, porque Jesus tinha feito isso. Essa passagem está
em Lucas capítulo 5, versículo 22, até o 25, nós vamos ver essa passagem bíblica, se alguém encontrar aí mais rápido, porque eu pode ler. Eu encontrei aqui, Lucas capítulo, o 22, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, veja bem, Jesus estava vendo os fariseus, os escribas, e eles começaram a pensar algo. E aí Jesus, vendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais entre vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Jesus viu, ou conheceu, o pensamento e o que aqueles homens estavam pensando, murmurando entre si. Por isso que nós temos que ter cuidado com essa questão de murmurar, irmãos. Deus sabe quando nós estamos murmurando. Deus sabe quando nós estamos opondo alguma coisa, resistindo às vezes uma palavra, ou resistindo mesmo até uma decisão da nossa liderança. Mesmo interiormente, Deus sabe disso, e Deus conhece isso. Deus sabe quando eu crio uma desculpa, quando eu crio uma justificativa, porque eu não vim no culto, por exemplo. Às vezes eu posso até chegar no pastor Valteir e falar: pastor, eu não vim, não tive presente, eu não vim na oração, por causa disso, irmão, não vim porque eu não me esforcei para vir. Não vim na vigília por causa disso. Deus sabe que eu não vim porque eu não me esforcei para vir, não coloquei no meu coração para vir. O pastor vai acreditar, claro que ele vai acreditar na sua palavra. Ele tem que acreditar naquilo que você está falando, ou que eu estou falando, o que eu vou falar. Só que Deus, irmãos, Ele está sabendo. Deus sabe. Por isso, irmão, não é brincadeira. Essa questão de ser crente não é brincadeira. Ser crente, ser servo de Deus, ter compromisso com Deus, é coisa séria. E é muito mais sério do que nós pensamos. Porque nós servimos um Deus que sabe tudo. Então, nós justificamos, o pastor vai acreditar. Só que Deus sabe que eu estou mentindo, que não é bem aquilo. Eu estou me desculpando, eu estou me justificando por uma coisa que eu podia fazer, que eu tinha condição de fazer. E eu não fiz por causa que não coloquei no meu coração, não coloquei no meu programa diário, não fiz caso, não fiz questão, não levei a sério, porque se eu tivesse levado, eu tinha vindo, eu tinha participado, eu tinha contribuído, tá? Então, isso é muito sério, isso leva a nós meditarmos, para nós tomarmos, pastor Adão, tal decisão assim. Não, eu vou assistir o programa lá da televisão, não quero perder, e eu não vou no culto. Não, é melhor falar logo, pastor, tinha um programa lá e não queria faltar ele, falar logo a verdade, porque nós pensarmos que estamos enganando, tá? Eu acho que é muito melhor eu ser sincero, chegar na minha liderança e falar: ó, pastor, programei para vir, mas quando foi na hora, apareceu uma outra coisa lá e eu coloquei como prioridade e não teve como vir. Porque isso aí é questão de prioridade. É o certo mesmo, é isso. Nós estamos falando de onisciência de Deus. Esse primeiro tópico. Tudo que acontece, tudo que passa, Deus sabe. Uma outra oportunidade, Deus ou Jesus operou
um milagre. Ele curou lá um coxo, e os fariseus também começaram a murmurar. E Jesus disse naquela época, naquele momento, que ele estava conhecendo, que ele estava sabendo o que ele estava pensando, aquela murmuração que ele estava fazendo. E Jesus chegou a dizer assim, ó, um reino dividido não subsiste. Jesus demonstrou para eles, naquele momento, que ele estava sabendo o que ele estava pensando a respeito dele. Ele estava dizendo que Jesus tinha feito aquele milagre, tinha curado aquele homem, pelo poder do Beelzebu. E Jesus repreendeu e disse que ele estava sabendo o que ele estava pensando. Agora, Deus, que sabe todas as coisas, sabe também as suas necessidades. Deus sabe as suas dores, o seu sofrimento, suas fraquezas. Deus conhece você, Deus sabe tudo a seu respeito. Será que o Deus que nós servimos, que sabe todas as coisas, será que Ele não está te contemplando aqui nessa noite? Ele não está sabendo, Ele não está vendo o seu sofrimento, Ele não está vendo a sua enfermidade, Ele conhece tudo a seu respeito. Ele sabe que aonde que você está sentindo uma dor, se é no dedo da mão, se é no dedo do pé, se é na cabeça, aonde que é. Deus sabe tudo, Deus sabe até quantos cabelos você tem na sua cabeça. A Bíblia diz que Deus sabe até quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, e nenhum deles cai se não for pela permissão de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que me ouve nessa noite, Deus conhece a sua dor, Ele se interessa por você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, e Ele sabe também o que é melhor para você, pois Ele sabe todas as coisas. Ele tem o poder de saber todas as coisas, de conhecer todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que você pode possuir agora, e ser bom para agora, e ser bom para amanhã. Mas Deus também sabe o que você pode possuir agora, e não ser bom para você. Então Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Eu vou ler aqui, Mateus capítulo 6, versículo 32, parte B, e o versículo 33 e 34, alguém pode ler para mim aí? Mateus 6, 32, parte B, e o 34, e o 33 e o 34. Que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Você viu o que Deus, como Deus preocupa com nós, com você, comigo, conosco. Que Ele nos conforta aqui nessa noite com esta palavra que o pastor leu. A palavra diz que Deus bem sabe tudo que nós precisamos. E Ele ainda nos exortou aqui primeiro, que nós procurarmos fazer em primeiro lugar, ou buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E quando nós fazemos isso, podemos ter a certeza que as demais coisas vão se acrescentar. Podemos preocupar com o nosso dia a dia? Podemos, mas não podemos nos preocupar exageradamente, a ponto de esquecermos que o reino de Deus é o melhor para nós, que as coisas de Deus são melhores para as nossas vidas. Vamos fazer tudo, mas não vamos deixar de pensar primeiro nas coisas que são do alto, aonde Deus está, porque as que são de cima são melhores do que as daqui da terra.
Então, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse foi o primeiro atributo de Deus que eu disse. São 3 que eu falei que ia falar aqui nessa noite. Mas pode estar tranquilo que eu não vou passar do horário. Onipresença é um outro atributo de Deus que só Ele tem. Nessa noite, o que nós vamos falar aqui dos atributos, ou seja, qualidades de Deus exclusiva dele, intransferível ao homem. Onipresença. O que é que você entende por onipresença de Deus? O que é que você entende? Tem alguém que quer falar? A gente não gosta de ouvir alguém falar para... Onipresença de Deus é a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo que chama-se onipresença de Deus. A capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou vocês acham que Deus está limitado ao espaço? Deus não está limitado ao espaço. A distância, né? Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. A terra está cheia da glória de Deus. Então, os olhos de Deus agora estão ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, da terra. Onde estiver uma pessoa, Deus está vendo ele agora, nesse exato momento. Onde tiver uma pessoa, Deus está vendo esta pessoa. Do mundo todo, onde estiver a vida. Agora, interessante, irmão, um dia eu vi lá na sede, pastor Valtair, pastor Adão, vai lembrar do pastor lá da Esmeralda, Vila Esmeralda, esqueci o nome dele, Firmino, Antônio Firmino, como é que é? Ele falou justamente nesse assunto, Deus contemplando o mundo todo, todas as pessoas do mundo. Aí, ele vendo você, conhecer você pelo nome Aparecido, o Aparecido, lá em Goiânia, na igreja do Jardim Pompeia, congregando agora, estou vendo ele, conheço ele, sei quem é ele, os olhos dele estão sobre você agora. Então, onipresença é a capacidade que Deus tem de ver todas as coisas, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus possui esta capacidade. Os anjos também não possuem, não tiveram esse privilégio de conhecer todas as coisas, ou de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O anjo ele tem de se locomover daqui para estar em outro lugar. Os homens, da mesma forma. Só Deus tem essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O salmista Davi reconheceu que não conseguia esconder dos olhos de Deus. Davi chegou a essa conclusão: não posso esconder dos olhos de Deus. Para onde eu irei? Aí ele falou nesse salmo aqui, que eu li. Alguém lê aí para mim essa parte, versículo 7 ao versículo 12. E alguém lê, por favor, versículos 7 ao 12 do Salmo 139. Nós vamos ver que o Davi reconheceu isso aí. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti,
Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Será que tem alguém que se atreve a esconder da presença de Deus? Deus está te vendo em todos os lugares onde você está. Lá na sua faculdade, Deus está te vendo. Lá no seu trabalho, Deus está te vendo. Lá em cima, quando vocês pegam um voo daqui para São Paulo, para o Nordeste, Deus está te vendo lá. Lá no navio, no transatlântico, Deus está te vendo. Lá no submarino, Deus está te vendo. Dos olhos de Deus, não conseguimos esconder. O que nós entendemos aqui, o que podemos entender aqui, que fraco como nós somos, falhos como somos, quando erramos, quando falhamos, Deus está vendo. Talvez Davi, ele chegou a uma conclusão, não posso esconder dos olhos de Deus. Davi tinha pecado, tinha falhado perante Deus. Talvez ele tentou esconder tudo da presença de Deus, chegou um momento, não tem jeito, tenho que confessar, tenho que falar para Deus e entender que Ele me conhece, que Ele está vendo tudo, que Ele, aonde eu for, Ele está me vendo. Meu irmão, minha irmã, jovens, é melhor nós confessarmos para Deus as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. Não adianta nós querermos escondermos da presença de Deus, porque não vamos conseguir esconder. Se tem alguma coisa que tem te perturbado, que tem te incomodado, que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus, eu te aconselho, nesta noite, a confessar para Ele, a falar para Ele, a abrir a sua boca e revelar para Ele: Senhor, eu falhei mesmo, eu pequei mesmo, e o culpado foi eu mesmo. O culpado não foi ninguém, foi eu mesmo. Foi eu que escolhi. Me perdoa, porque o Senhor está me vendo. E o Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, conhece o seu coração na hora que você estiver fazendo essa confissão. Ele que é onipresente, sabe todas, ou está em todos os lugares ao mesmo tempo, e sabe o que aconteceu com você, Ele viu o que aconteceu com você. Então vamos cairmos na realidade e entendermos que Deus sabe tudo ao nosso respeito, e que nada está oculto aos seus olhos. Amém? A Bíblia diz que os olhos de Deus, que os olhos de Deus, do Senhor, está em todos os lugares. Uma outra passagem bíblica em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, diz que os olhos de Deus está em todos os lugares, contemplando o quê? Os maus e os bons. Mediante esta colocação do Salomão aqui, eu faço uma pergunta: Deus está aqui? Deus está aqui nessa noite? Responde, irmãos. Está ou não está? Deus está aqui nessa noite, contemplando cada um de nós aqui nessa noite. Vamos ter cuidado quando nós vimos para a igreja. Vamos ter cuidado quando nós vimos para cá, nós prestar a Deus aquilo que Ele merece. Vamos ter cuidado quando nós chegarmos aqui, nós tratarmos isso aqui como coisa séria, porque os olhos de Deus estão aqui, está aqui. Os olhos de Deus estão aqui nesses lugares, para contemplar as nossas vidas,
para ver, para contemplar a nossa oração, receber o nosso louvor, receber a nossa adoração. Os olhos de Deus estão sobre esse lugar. Eu posso sentir isso aqui nessa noite. E mediante isso aqui eu faço uma outra, antes de fazer uma outra pergunta aqui, o Salomão acreditava que os olhos de Deus estavam sobre o templo lá que ele construiu, para receber a sua oração, para receber a oração que fosse feita naquele lugar. 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, Salomão revela isso. Agora, os olhos de Deus estão aqui. Eu acredito que você vai acreditar que os olhos de Deus estão lá no seu lar, porque lá estão os filhos dele, tem uma parte da igreja lá, tem uns santos lá. Agora eu vou fazer uma outra pergunta e vou fazer um teste com vocês, para ver se vocês estão entendendo. Deus está, vamos pensar um lugar aqui. Eu vou fazer a pergunta. Vocês acham que tem lugar que Deus não pode estar? Para ver se vocês estão entendendo. Nenhum lugar, Deus está em todos os lugares. Agora eu vou perguntar, lá no prostíbulo, Deus está? Está ou não está lá no prostíbulo? A presença de Deus está lá ou não está? Está, diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os ruins, e os maus. Agora eu pergunto, no carnaval, lá no Rio de Janeiro, aquela festa terrível, prostituição, maconha, crime, violência. Aí Deus está lá. Como? Está em todos os lugares. Tem uns irmãos aí que estão entendendo, tem outros aí que parece que não estão entendendo, diz que não está lá. Não, Deus está em todos os lugares. Lá só tem com licença da palavra, pessoas que estão para fazer, às vezes, o desejo da carne, para cumprir o desejo da carne, a vontade da carne, que é pecar, que é a orgia, que é beber, que é fumar maconha, tanta coisa que Deus não agrada, que Deus não gosta, que desagrada a Deus. Mas mesmo assim Deus está lá. E para que Deus está lá? Para separar os bons e os maus. Não, Ele está lá para, mesmo nós podemos dizer, para contemplar, para ver, para julgar. Ele não está lá sendo adorado. Sendo adorado, Ele está aqui. Mas lá Ele está para julgar. Porque os olhos dele estão em todos os lugares. Os olhos, a presença, se os olhos estão, a presença dele está ali também. Não para ser adorado, ele não está lá sendo adorado. Aí às vezes nós podemos dizer, não, Deus só está num lugar onde ele está sendo adorado. Não é não. Todos os lugares da terra, Deus, o que é o texto aqui? O que é o assunto aqui? Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o sentido da palavra. Esse atributo é um atributo somente de Deus. Então, irmãos, eu quero estar terminando aqui a minha palavra, fechando aqui. Se Deus eu vou deixar, nós vamos ficar aqui, se tivermos uma outra oportunidade, um dia nós vamos estar falando sobre onipotência de Deus, que é o poder que Deus tem de fazer tudo aquilo que Ele quiser fazer. A onipotência é um atributo de Deus que somente Ele tem.
esse poder de fazer tudo o que Ele quiser fazer. É o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele pode salvar? Homem pode salvar alguém? Não pode. Só Deus pode salvar. Deus, o homem pode curar alguém? Não. Deus pode curar. O homem pode libertar alguém? Não. Só Jesus liberta. Só Ele ressuscita mortos. E só Ele pode fazer tudo isso. É a onipotência de Deus. É um atributo também, é exclusivamente dele. Ele é intransferível. Ele não transfere ele para ninguém. É somente dele. Jesus diz que, até na sua palavra, ele diz que todo o poder lhe foi dado, tanto no céu como na terra. Então, o Deus que você serve é esse Deus todo-poderoso. Este é o Deus que esta igreja serve. O Deus que a igreja do Pompeia serve. Por que você está aflito? Até murmurando? Se Deus é tudo para você, se Deus que você serve, que é onisciente, sabe tudo, ou sabe tudo a seu respeito, que é onipresente, que está em todos os lugares com você, que é onipotente, que pode fazer tudo por você, Ele pode derrubar a muralha, Ele pode parar o sol, Ele pode abrir o mar para você passar. Esse é o Deus que você serve. Por que você fica tão triste, tão murmurando, às vezes até, sendo que você serve um Deus todo-poderoso? Entrega a sua vida a Ele, confia nele, espera nele, porque Ele pode fazer tudo por você. Então, para com esse negócio de você pensar que Deus não está te vendo, que Deus não está sabendo do seu problema. Para com isso, Ele sabe. Para com isso de você pensar que Ele não pode curar essa sua enfermidade, que Ele não pode repreender esse mal, essa enfermidade, que Ele não pode te dar alegria. Deus pode fazer para você. Então confia nele, espera nele, fica na posição de servo, de filho, adorando, louvando, porque Ele vai te abençoar na hora certa, no momento certo. Ele vai te abençoar. É a minha palavra, é isso que Deus colocou no meu coração nessa noite. Deus vai continuar falando no seu coração, que você possa continuar descobrindo mais alguma coisa através disso que eu ensinei aqui, ou ministrei aqui nessa noite. Deus abençoa, muito obrigado por ter me suportado aí por esses minutos, tá? Deus abençoa. Fica de pé, amados, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós estamos nessa noite expostos à Tua presença, ao Teu poder, à Tua sabedoria, ó Deus. Os Teus atributos, ó Deus, são inigualáveis. E nós temos, ó Pai, a alegria de estar aqui completamente dependente de Ti, Senhor Deus. Porque o Senhor sabe tudo, conhece tudo nessa noite. Obrigado pela Tua palavra e por essa palavra, Senhor Deus. Nós servimos um Deus único. Nós servimos a Ti, Senhor Deus. Não há decepção no Teu nome. Não há dúvidas no Teu nome, Senhor Deus. Não há dúvidas na salvação que nos outorgas. Não há dúvidas na Tua palavra, Pai. Ela sempre tem a resposta às indagações do coração do homem. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco nessa noite. Vive a nossa vida, conhece nossa estrutura, conhece tudo sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja.
e tem todo o poder, Senhor, no céu e na terra. Nós te louvamos pela vida do pastor Ismael, ó Deus, por essa palavra, por essa admoestação nessa noite. Não tem lugar melhor, não tem Deus, o outro Deus, para onde ir. Como Pedro exclamou naquele dia: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu és Deus de verdade. Só tu tens as respostas para o meu coração. Obrigado, Senhor Deus, por poder te servir. Obrigado pela tua grandeza, por ter essa igreja na palma da mão, Senhor Deus. Por conhecer cada um dos teus filhos, ó Pai. O Senhor chegou a dizer que até os cabelos da nossa cabeça são contados, ó Deus, diante do seu grande poder e sabedoria, Pai amado. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Senta mais um pouquinho, já estamos terminando, tá? Vamos fazer a oferta na casa de Deus nessa noite. Você que Deus vai dar direção para fazer isso, vai ter alegria e disposição para ofertar, faça em nome de Jesus com alegria nessa noite, dê a sua oferta na casa de Deus, tá? Deus te abençoe por esse gesto de gratidão, por esse gesto de resposta e pelo desejo de ajudar a sustentar a casa de Deus, que está aqui para fazer a vontade de Deus, o Evangelho prosperar nessa região de Goiânia, tá? Deus abençoe a todos, a todas. Pastor Adão, Deus abençoe ricamente, tá? Pode contar que nós vamos lá, né? Irmã Ferreira, irmã Vilma, nós vamos compensar a vinda do pastor Adão aqui, tá? Tem que ser uma boa caravana de irmãs. Escolha um dia, é sexta, sábado e domingo. Escolha um dia, acho que sexta-feira é um dia bom para a gente ir lá, tá? Amém? Deus abençoa. O companheiro, né? Ele é daqui, viu? Se vir para Goiânia, vem para cá. Quando eu vou lá em Nerópolis, primeiro eu vou na casa da mãe dele comer um pão de queijo, toda vez. Pensa num pão de queijo mineiro, é a mãe dele ali, viu? Maravilha. Deus abençoe o pastor Ismael, tá? Pela ajuda, bênção. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a última oração. Terminando, como eu disse, os irmãos venham para essa fileira aqui, ó. Os líderes e obreiros. E eu vou tomar mais 5 a 10 minutos, no máximo, dos irmãos, tá? Senhor Deus, obrigado por essa noite abençoadora. Obrigado pela oportunidade de congregar em Teu nome, de poder louvar o Teu nome, de poder fazer esse culto simples, ó Deus, mas de coração, Senhor Deus. Obrigado por estar sentado em torno da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos adoradores, dos irmãos, irmãs, dos Teus filhos, obreiros e obreiras, pastor Adão que esteve aqui. Senhor Deus, obrigado pela vida de todos, ó Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que cada um volte para sua casa em paz, guardado, Senhor, pelo Senhor, protegido pela Tua boa mão. Que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de glória, de graça, de vitória, Pai. Vencendo cada dia em Teu nome, Senhor Deus. Vencendo para Te servir, ó Pai. Vencendo para fazer a diferença, Senhor, lá onde trabalha, lá onde estuda, lá onde está inserido. Vencendo para propagar o Teu Evangelho, Pai. Um crente sempre fala de Jesus. Um crente conta as coisas que Jesus tem feito na sua vida. Nós vivemos do testemunho, Pai. Dê a essa igreja a capacidade de falar de Jesus pelo menos uma vez por dia. Falar que o Senhor salva, cura, batiza com o Espírito Santo. O Senhor é esse Deus tremendo que nós ouvimos aqui nessa noite. Um Deus todo-poderoso. Pai amado, abençoa a todos que vieram nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro a vitória na vida de todos. Amém. A bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a inesquecível graça do nosso Senhor Jesus, a consolação e todas as vitórias do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos, o povo de Deus que congregou comigo nessa terça-feira. Não só hoje, mas enquanto o Senhor não volta para buscar a sua igreja. E todos dizem, amém. Deus abençoa.
Vão na paz, vão na graça, em nome de Jesus.